salve, queridos alunos da MF João Moscomênios! Eu sou o Luiz Sato, sempre presente para mais uma aula aqui na nossa querida MF João Moscomênios! Queridos alunos, nós vamos começar essa semana aqui com boas notícias, né? Porque nós vamos tratar agora de um tema bastante legal, que é a capoeira! Capoeira que tem bastante não, né? Só tem história, né? Só tem história repleta de história e de representatividade na nossa cultura brasileira, né? Na nossa formação cultural. A capoeira não é só uma luta, uma dança, né? Essa polêmica de luta. A capoeira não é só isso. A capoeira tem uma história por trás de tudo isso, né? E a história vai estudar isso e vai explicar para vocês, historicizando a nossa querida capoeira, que hoje é um patrimônio cultural imaterial, né? Então, a capoeira hoje ela é reconhecida, merecidamente reconhecida, né? Então, a capoeira é o nosso tema desta semana. Pega o berimbau que eu quero tocar. Então, queridos alunos, a história da capoeira, quando a gente fala de capoeira, a gente logo pensa, né, uma luta, uma dança, faz bem para a saúde, e como tudo, né, como tudo no Brasil, como tudo no mundo, né, tem sua história, né, e a capoeira só tem história, como eu disse no início, né, a capoeira, ela foi feita na história, né, ela tem uma representatividade muito grande para nós, na nossa formação cultural, né, desde da vinda dos nossos queridos portugueses para cá, e desde a colonização. Então, a história da capoeira, de como surgiu, de onde vem o nome, né? Então, tudo isso é matéria que nós vamos estudar agora, seguindo o caderno Trilhas de Aprendizagens 2, né? Que tem aquela, já disse para vocês, tem uma sequência meio louca, né? Passa da história do celular para Machu Picchu, para capoeira, mas nós vamos seguindo aqui nesse caos organizado, né? Então, a capoeira aqui, queridos alunos, ela surgiu no Brasil no século XVI com a vinda dos negros, né? Ou seja, quando a escravidão, o modelo econômico português usou, né, a mão de obra escrava negra, né? Lembrando que a escravidão no Brasil foi negra, por quê? Porque o modelo econômico de exploração dos portugueses era trazer negros da África para serem escravizados, ou seja, eles não eram escravos de nascença, né? Eles foram escravizados, foram capturados e foram transformados em escravos. Então, a escravidão aqui no Brasil foi uma escravidão negra, lembrando que na Grécia a escravidão tinha um outro conceito, né? Uma outra origem, né? Por dívida, por guerra, etc., que é a matéria do 6º ano. Mas a escravidão aqui no Brasil foi negra. E quando os negros vieram para o Brasil aqui como escravos, eles trouxeram, queira ou não, né, eles trazem consigo toda a sua riqueza cultural, graças a Deus, né, porque aí trouxe para o Brasil a sua riqueza cultural. E uma delas era a capoeira, né, que não tinha esse nome ainda, mas era a capoeira que veio com os negros aqui para o Brasil. Tá? Então misturavam aqui, queridos alunos, instrumentos musicais. Tem uma profunda conotação africana, né? Por quê? Porque os instrumentos musicais, a dança, a luta, era mais ou menos a capoeira quando a gente vê hoje, ela parece uma dança, né? A malemolência, a ginga, né? Parece verdadeiramente uma dança, né? Mas isso por quê? Porque os escravos quando vinham aqui para o Brasil, vocês sabem, né, queridos alunos, porque os escravos não podiam fazer tudo o que eles queriam, né? Porque tinha um senhor lá de engenho, capitão do mato, aquela fiscalização toda, que eles não podiam fazer nada, né? Por quê? Porque eles eram escravos, né? Então eles só podiam trabalhar e olha lá, né? E apanhavam, tá? Aquela vida maldita de escravos, né? Então eles não podiam exercer sua religiosidade, eles não podiam exercer sua cultura, eles eram proibidos. A violência era tão grande na escravidão que eles não podiam exercer a cultura, a sua religião, então e nem sua capoeira, né? Seus folclores. Então eles misturavam o que? Eles pareciam que era uma dança, justamente para que os senhores de engenho achassem que eram nada mais nada menos que apenas uma dança. Então deixa eles lá dançando, né? Eles tinham que misturar, né, seus folclores e enganar, né, os seus senhores de engenho, enganar no bom sentido para poder exercer a sua liberdade, né? Então a capoeira veio disso, né? Veio com os negros, né? Para cá, para os escravos, e foi ficando aqui no Brasil, ficando até hoje, tá? E a gente vai estudar um pouco a história aqui, que na verdade a capoeira, esse termo capoeira, existiam umas outras conotações, né? Mas a gente vai entrando nesse sentido ao longo aqui das aulas, tá bom? Seguindo.
Então, queridos alunos, a capoeira surgiu aqui com os escravos, né, que vieram para o Brasil e trouxe sua bagagem cultural. Então, a prática da capoeira ocorria às escondidas, né? Eles praticavam a capoeira às escondidas, porque eles eram escravizados, né? Eles não tinham liberdade. Para que os negros pudessem treinar os movimentos e preparar as fugas do cativeiro. Olha lá, isso aqui também é para a gente estudar um pouco aqui, a gente vai entrar nesse tema agora, que o que vem muitas vezes, que a gente conhece nos livros de história, é que os negros escravos eram totalmente passíveis, né? Eles eram quietos, né? Eles aceitavam tudo passivamente. E não era bem assim, tá? Assim como os índios também não eram passivos, tal. Existiam as revoltas, existiam as fugas, existia uma série de revoltas, de resistência negra lá, tá? Eles não eram pintados assim como sempre nos livros de história aí, nesses livrinhos aí que dizem que eles aceitavam tudo quietos, né? Então não era bem assim, tá? Então, esteticamente aqui, ó, passava-se a ideia de uma dança ou de uma simples manifestação de lazer, né? E diversão, visto que era uma das armas que os escravizados tinham para se defender, porque era uma luta, né? Mas quando você olha assim, dá uma ideia de dança. Isso é feito para que eles pudessem manifestar a sua capoeira, né, o seu folclore, as suas culturas, num ambiente onde eles eram proibidos de tudo, né? Então, mostrando que, parecendo que era uma dança, aí eles podiam ficar livres para praticar, né? Então, vamos lembrar que isso aqui, a capoeira nasceu num ambiente hostil, né, num ambiente de violência, que era a escravidão, né? Que foi uma das páginas mais tristes da nossa história aqui do Brasil. Outros países também tiveram, mas o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, então foi bastante triste, tá bom? Então, seguindo. Alunos, então, a capoeira é um misto, né, de dança, de luta, né, com bastante agilidade, né, e também com os instrumentos musicais, como o berimbau, o pandeiro, atabaque, agogô, né, uma série de instrumentos musicais aqui de origem africana, né. Então, eu coloquei aqui logo na abertura da nossa aula uma trilha sonora aqui com bastante desses instrumentos aqui. Então, misturava mais ou menos uma dança com uma luta, tá? Por quê? Porque eu já disse para vocês que a capoeira nasceu num ambiente de violência, né, num cenário de violência que era a escravidão, onde os escravos tinham que desenvolver estratégias para terem liberdade de praticar a sua cultura, né? Porque eles eram proibidos de tudo, né? Então eles eram escravizados, eram proibidos. Então eles desenvolviam uma série de estratégias para poder fazer. Isso também era uma forma de resistência, né? Isso também para quebrar aquela imagem que o escravo era sempre quietinho, passivo, né? Existia uma série de resistências aqui, porque a história, infelizmente, é contada na visão dos vencedores, né? Os perdedores, né? Os derrotados nunca escrevem suas histórias, né? Ou escrevem, mas não são conhecidas do grande público, né? Então quem sempre escreve a história oficial tem uma visão que é parcial, né? Então os escravos não eram tão passíveis assim, lutavam muito, sim, tinha uma resistência muito forte e até hoje, né, queridos alunos, a gente sabe hoje que o preconceito no Brasil é estrutural, existe sim, né? Nós tivemos uma série de notícias tristes, né? Bisões assim horríveis que nós tivemos aqui nas últimas semanas, né? Com o assassinato do senhor no Carrefour, né? Um absurdo, né? E isso é um fruto da escravidão no Brasil, né? E do racismo que existe hoje estruturalmente, tá bom? Vamos combater tudo isso e sim. Agora eu queria conversar com vocês que a capoeira, esse termo capoeira, ele nem sempre foi um termo bem aceito, tá? Ele teve uma conotação meio negativa, tá? Vamos ver aqui, ó. Queridos alunos, eu estava falando para vocês aqui que capoeira é que assim, o tempo na história, o tempo ele acaba definindo as coisas, né? Num determinado momento do tempo, uma coisa é mal vista, depois depois de um tempo é uma coisa mais bem vista, né? Então o tempo ele vai determinando as visões em cima das coisas, né? Então capoeira era um termo meio pejorativo. Pejorativo, quando eu digo, é um termo meio feio, né? Quando você fala assim, capoeira. Capoeira, no Império, durante o Império aqui no Brasil, principalmente no primeiro e no segundo Império, a capoeira significava um homem, uma pessoa vadia, um vagabundo, que não trabalha, que só arruma briga, né? Então, quando as pessoas falavam assim, lá na praça tá cheio de capoeira. Então, essa é um termo meio preconceituoso, querendo dizer o quê? Que na praça tá cheio de vagabundos, né? Eu peguei um recorte de um jornal aqui, da época, só para mostrar para vocês, ó,
um anúncio aqui, ó. Ainda há capoeiras. Ontem à tarde, próxima à estação da Estrada de Ferro, Dom Pedro II, um capoeira, e ao que tudo parece, perito, esfaqueou a um indivíduo. O malvado faquista foi preso e o ferido conduzido à farmácia mais próxima, onde lhe aplicaram os primeiros curativos. Ou seja, ele coloca aqui, ó, ontem ainda há capoeiras, ou seja, ainda há pessoas vadias, vagabundos, que não trabalham. Então, capoeira, nesse sentido aqui, no primeiro e no segundo império, aqui na época do Brasil Império, era tido até um pouco depois, tá? Na Primeira República, República Velha, ainda capoeira era um termo usado de uma forma negativa, tá? Capoeira significava, nessa época aqui, alguma coisa ruim, né? Esse termo capoeira, tá? Então, como eu disse para vocês, a história determina, conforme o tempo, as coisas, né? Uma coisa é feia num determinado tempo, depois, no futuro, isso vira uma coisa bonita, né? Então, isso acontece muito na moda, né? Muitas vezes, o que no passado era uma coisa que quem usava não era legal, e hoje já se torna uma coisa muito, muito mais atrativa, né? Por exemplo, chinelo Havaianas, né? Havaianas, há um tempo atrás, no nosso grande passado, era uma coisa muito feia, né? E todo mundo tinha um preconceito, tá usando Havaiana, tá? Hoje não, né? Hoje está todo mundo usando Havaiana, aí já é moda. Então, o tempo determina o que valoriza ou não, né? Então, capoeira no passado era um termo bastante pejorativo, tá? Era um termo bastante feio. Hoje, ainda bem que não, né? Mudou-se aqui o termo capoeira. Não posso ligar muito com a luta de capoeira, tal, mas é só o nome, né? O nome de capoeira com o que existe hoje da capoeira, tá bom? Então, seguindo. Os alunos, capoeira hoje se tornou um patrimônio imaterial da humanidade. Olha lá, patrimônio imaterial. O que significa isso? Isso aqui o que significa patrimônio imaterial da humanidade. É um patrimônio, né, deixado aqui para a humanidade. E imaterial significa dança, música, tá? Agora, o patrimônio material da humanidade são construções, prédio, né, são materiais, né, palpáveis, sólidos, tal. Então, prédios, estátuas, monumentos, pode ser considerado patrimônio material da humanidade. Por exemplo, as pirâmides do Egito são consideradas patrimônio material da humanidade. Agora, a capoeira, como é uma dança, ela entra no conceito de patrimônio imaterial, ou seja, não é uma coisa material que você pega, né? Você não pode pegar a capoeira, né? A capoeira é um bem imaterial, né? Então, é um patrimônio imaterial da humanidade. Hoje, se valorizou-se, né? O que era tido lá no passado como feio, lá como eu disse para vocês, hoje a história realmente pagou sua dívida, né? A capoeira, e considerou como bem, um patrimônio imaterial da humanidade. Ainda bem, né? Fizeram justiça aqui. Ainda falta muita justiça a ser feita, principalmente a população negra, né? A população negra é tão sofrida aqui no Brasil, tratada de forma tão desigual, que hoje é impossível nós não percebermos que existe aqui no Brasil, sim, a chamada o racismo estrutural, né? O preconceito estrutural no Brasil existe, sim. Quando você coloca assim, logicamente, isso no mercado de trabalho, em tudo, né? Quando você coloca um negro do lado de um branco, a tendência natural das pessoas com o racismo estrutural que existe é sempre optar pelo branco, né? Sem considerar a competência, sem considerar a dignidade, né? Infelizmente, isso ainda existe no Brasil e tem que ser combatido. Esses últimos casos que aconteceu aqui, que foi televisionado, lá no caso do Carrefour e muitas outras coisas, é bastante sintomático para a gente, né? Serve para a gente de lição que isso ainda existe. Hoje nós estamos aí no século XXI, né? Nós estamos em 2020, já com o pé em 2021, e ainda existe isso. Quem dirá se o tempo vai pagar sua dívida com a população negra escravizada aqui no Brasil, né? Eu uso bastante esse termo escravizado, seguindo a professora Lilia Schwartz, né? Porque eles não nasceram escravos, né? Eles foram escravizados por uma força externa, né? Então, eles foram escravizados pela força do homem, né? Então, eles não são escravos de nascença, né? Eles foram escravizados por uma série de fatores. Então, queridos alunos, isso é bastante a capoeira aqui, além de ser uma luta, um esporte, uma manifestação cultural riquíssima, tanto que foi considerado patrimônio imaterial da humanidade, ela serve para a gente de lição, para mostrar também o que pode ser considerado uma injustiça, né, que nós
temos ainda com o povo negro, né? Que essa injustiça tem que ser reparada e a capoeira, de certa forma, sendo considerada patrimônio material da humanidade, hoje ela foi feita a justiça, né? Agora falta fazer a justiça para o resto de coisas ainda que existem aqui no Brasil ainda, né? Mas vamos sempre combater isso, a gente sempre vai conversar sobre isso, tá, queridos alunos? E a gente vai aos poucos, tá? Isso aqui foi uma aula bem curtinha para a gente conversar muito rápido, para não cansar, porque eu sei que vocês estão cansados já com essa pandemia, e deixar o resto aqui para a gente, quando a gente voltar, a gente vai retomando as coisas normalmente, tá bom? Queridos alunos, então, eu vou deixar isso aqui no Google Sala de Aula, nos grupos do WhatsApp. Quem tiver dúvida pode me chamar ali no Google Sala de Aula ou no WhatsApp, tá bom? Queridos alunos, boa semana a todos, boa aula e beijo no coração.